Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Era aproximadamente 10h30 da noite, enquanto a maioria das pessoas já estava procurando a cama para dormir, que deu início a uma grande agitação no final de uma rua escura, num pequeno bairro em Boa Vista, na capital de Roraima. Muitos homens corriam de um lado para o outro e gritando chamavam a atenção de quem estava dentro de suas casas, e assim outras pessoas também chegavam para integrar aquele grupo de agitadores. Alguns traziam foices, outros pedaços de pau e até pedras eram trazidas com eles. Havia um terreno enorme naquela rua e dentro dele foi construído um grande barracão. Além de muitas árvores que foram plantadas ao redor, um muro bem alto também foi levantado para dificultar a visão de quem passava por ali. Naquela noite, as pessoas gritavam que havia um lobisomem dentro do barracão e ele estava espancando os trabalhadores que continuavam no local e também destruía tudo diante dele. Enquanto aqueles agitadores chegavam para invadir aquele lugar, e isso não demoraria para acontecer, porque 2 homens lá dentro abriram o portão e logo o barracão seria rodeado por homens armados, ainda que com armas brancas, mas oferecia o perigo para o que quer que fosse o ser que continuava destruindo muita coisa lá dentro. Aquela agitação chamou a atenção até dos cachorros que chegavam em bando, latindo e uivando entre as pessoas. Enquanto isso, no fundo do barracão, alguém caminhava lentamente pela mata, tomando cuidado para não fazer barulho. Aproximava-se do muro. Aquela silhueta feminina carregava uma sacola com roupas e depois de subir na parede, ela saltou num galho de uma árvore e deixou o pacote sobre o tronco. Em seguida, a mulher voltou para o outro lado do muro, sentou-se na grama, fechou os olhos e sussurrou algumas palavras, como se estivesse conversando telepaticamente com alguma pessoa. Do outro lado, diante do portão da entrada, encontrava-se a agente Iris, parada e com um olhar sério, via a multidão rodeando o barracão e pelo seu semblante, demonstrava que ela estava preocupada com alguma coisa. Em poucos minutos, a agente Esther aproximou-se da amiga e disse-lhe que estava tudo pronto, e disse também que ela entregou as roupas do jeito que haviam planejado. Em poucos minutos, chegou a polícia, e após avistarem as 2 agentes, pararam a viatura ao lado delas. Iris e Esther esclareceram aos policiais sobre o que aconteceu ali no barracão, e que durante a confusão, o chefe do bando, que engarrafava e vendia azeite clandestino, conseguiu escapar entre os curiosos que invadiram o local. E lá dentro estavam somente alguns empregados que receberam ordens para destruir a prova do crime. E ao quebrarem os vasilhames e também os tonéis que armazenavam o azeite, fizeram muito barulho e acabaram chamando a atenção das pessoas. E sobre a conversa de que havia um lobisomem dentro do barracão, foi somente uma estratégia dos foras da lei, que ao criarem um tumulto, conseguiram fugir. No momento que os policiais entraram no barracão, encontraram alguns homens assustados e sujos com óleo. Todos disseram que havia um lobisomem lá dentro, e foi aquele animal quem quebrou muitas coisas no local. Mas a polícia, suspeitando que aqueles homens queriam lançar para outra pessoa a culpa de ter destruído provas que os incriminavam de contrabando, levaram-nos para a delegacia
aonde prestariam esclarecimentos. O outro agente especial, depois de sair do barracão e encontrar as roupas que a Esther deixou no tronco da árvore, vestiu-se e logo veio ao encontro das duas amigas. Aquele agente trouxe um caderno que ele achou sobre uma mesa do escritório e, ao abrirem, viram um endereço que provavelmente seria da casa do dono daquele barracão. O local ficava na zona rural, numa área bem afastada do centro da cidade. Não querendo dar tempo para o fora da lei fugir, os três agentes pegaram o carro e seguiram para o endereço aonde supostamente encontrariam o chefe da quadrilha. Durante uma rápida parada num posto de combustível, colheram informações sobre a direção que deveriam seguir. E meia hora depois chegaram, mas pouco antes de avistarem a entrada do rancho, um carro surgiu atrás deles e chegava em alta velocidade. O agente que dirigia o carro olhou para Iris, que estava ao lado dele, e disse que precisava falar uma coisa, mas não queria que o chamassem de pessimista. Mas antes dele concluir a frase, Esther, que viajava no banco traseiro, enquanto olhava para trás, gritou que o frentista havia denunciado eles. De repente, ouviu-se o som de um disparo de arma de fogo. O projétil estourou um pneu do carro das agentes e no mesmo instante o veículo chocou-se no portão do rancho e, ao atravessá-lo, o motorista perdeu a direção e o carro invadiu um trecho da mata na margem da estrada. Quando o carro dos bandidos se aproximou, eles desceram atirando contra o veículo dos agentes. Mas naquele momento, os três amigos já não estavam mais lá dentro. 4 bandidos aproximaram-se do automóvel no meio da mata e, de repente, um uivo aterrorizante os fez estremecer. Enquanto começaram a atirar contra um animal que se escondeu atrás de uma árvore, Iris e Esther saltou nas costas de 2 bandidos e os derrubou. No mesmo instante que os outros 2 homens se voltaram para ver o que estava acontecendo, o lobisomem pulou no meio deles e os desarmou. Os bandidos gritavam apavorados diante daquele animal feroz que os pegou pelo pescoço. Depois que Iris e Esther algemaram os 2 homens que elas tinham pego, aproximaram-se do amigo para acalmá-lo, e ele soltou os outros 2 sujeitos. Em seguida, após serem todos algemados, os 4 bandidos foram colocados dentro do carro e ali ficaram aguardando a polícia. Enquanto acontecia aquele confronto, os homens que estavam na casa do rancho ouviram o barulho e os tiros de revólveres. Imaginando que alguma coisa saiu errada, 3 homens, incluindo o chefe, pegaram suas armas e, usando um carro, foram até o portão de acesso àquele rancho. Enquanto aproximavam-se do local, o lobisomem passou correndo dentro do carro. Com o susto que levou, o motorista bateu o veículo no barranco. O choque fez o homem quebrar o nariz ao batê-lo no volante. Aquele veículo de 2 portas ficou com o lado do passageiro encostado naquele barranco. Então o motorista desceu segurando o nariz quebrado, mas no momento que o outro homem saiu, o lobisomem apareceu novamente e, depois de pegar o sujeito, levantou ele no ar e o jogou no chão da estrada. Iris e Esther chegaram usando o carro dos outros bandidos, enquanto o chefe do bando, que ainda estava dentro do veículo encostado naquele barranco, começou a atirar tentando atingir o lobisomem. Mas o agente especial, agindo com muita rapidez, pulou sobre o barranco e, agarrando o lado do veículo que já estava suspenso, levantou-o com facilidade e o fez capotar 2 vezes. Esther chegou correndo e, enquanto o homem pedia socorro, ela o pegou pelo colarinho e o arrastou para fora. Iris chegou trazendo as últimas 3 algemas e depois ela ordenou que aqueles bandidos segurassem na mão um do outro. Em seguida, os mandou rodear o tronco de uma árvore. Depois, ela prendeu a mão de um na mão do outro ao redor daquele tronco. Após averiguar que não havia mais ninguém na casa do rancho, os 3 agentes voltaram à cidade
e informaram sobre o ocorrido à autoridade local. E detalharam também sobre o possível envolvimento do empregado do posto de gasolina com aquele bando, e esperou até o amanhecer para ser resgatado.